Fala Dev, muito bom ter você por aqui. Esse é mais um vídeo de React Native aqui para o canal e nesse vídeo eu vou mostrar para você um exemplo prático de como aplicar uma inteligência artificial em uma aplicação React Native com Expo. E eu digo uma inteligência artificial porque existem várias, tá? Você tem diversas inteligências artificiais e modelos para atividades específicas, outras para atividades mais genéricas. E eu vou mostrar aqui para você um caso de uso, uma aplicação de uma inteligência artificial em um aplicativo React Native com o Expo, tá? Porque de fato, as inteligências artificiais, elas permitem muitas possibilidades de aplicações nas mais diversas áreas, tarefas, cenários, casos de usos e assim por diante, né? Seja para automatizar tarefas, processos e para impulsionar produtos, né? Tornar a experiência do usuário ainda melhor e mais interessante. E aí você tem diversas, né, inteligências artificiais até como serviço para você utilizar nos mais variados cenários, tá? E eu vou mostrar aqui para você um desses casos de uso aí, de possibilidades, e vai ser bem legal poder mostrar para você isso aqui na prática, tá? Então deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, e aqui você tá vendo um aplicativo que tá aqui desse lado aqui, né? E esse aplicativo aqui, ele não tem nenhuma funcionalidade, tá? Eu antecipei a criação das interfaces para a gente não investir tanto tempo aqui na criação dessa tela, para a gente focar na implementação desse cenário aqui, tá? Então essa aplicação, ela não tem nenhuma funcionalidade, tá? Você pode clicar aqui nesse botão, ele não faz nada, tá? A gente vai fazer as funcionalidades e implementar tudo isso junto aqui passo a passo. Inclusive, se você quiser essa aplicação aqui, né, conseguir obter, se você quer, né, obter esse ponto de partida aqui, vai estar disponível na descrição aqui do vídeo, tá? E aí você pode acessar esse app aqui, fazer o download dele do repositório ali do GitHub para acompanhar aqui esse vídeo junto comigo no passo a passo, tá? Bom, deixa eu mostrar para você aqui primeiro o cenário que a gente tem, e aí conforme eu vou mostrando o cenário, eu vou também mostrando a aplicação que a gente vai utilizar, tá? Bom, imagina o seguinte, ó, imagina que eu estou estou em uma dieta, tá? Então digamos que eu esteja em uma dieta e estou sendo acompanhado por um nutricionista. E eu preciso, por esse aplicativo, tirar uma foto do meu prato, por exemplo, ali na hora do almoço, e aí eu clico nesse botão para selecionar essa foto, e é aqui que vai entrar a inteligência artificial que a gente vai utilizar. Eu vou usar uma inteligência artificial de classificação de imagem que vai olhar para o conteúdo da imagem e vai dizer o que tem ali naquela imagem. Então, pegando o exemplo aqui de um prato, né, de comida, digamos assim, a ideia é que apareça o que tem naquele prato. E onde vai aparecer isso? Bom, aqui vai aparecer a imagem, tá? E nessa parte aqui, ó, ele vai mostrar os itens que aparecem ali dentro do prato. Por exemplo, aqui eu deixei vegetal, mas a ideia é que apareça dinamicamente de acordo com a imagem que a gente vai selecionar e a probabilidade, né, disso estar ali dentro daquele prato, tá? Bom, e aí, só para deixar mais interessante a nossa aplicação, a gente pode sugerir dicas. Por exemplo, aqui ó, tem esse cardzinho aqui, que tá aqui vai uma dica. Digamos que não tenha vegetal no prato. Então, se não tem vegetal no prato, eu vou sugerir e vai aparecer como uma dica. Por exemplo, adicione vegetal no seu prato. Então, esse vai ser o exemplo aqui que a gente vai aplicar nessa aplicação. Agora deixa eu mostrar para você a aplicação, ó. Tá vendo? Não tem nada demais, ó. Esse app aqui, ó, ele só tem a interface só, mas sem funcionalidade. Nesse app.tx a gente tem aqui o carregamento da fonte Poppins para a gente utilizar. Enquanto a fonte está carregando, eu mostro esse loading aqui, que é um componente que é um Active Indicator apenas, que vai ficar sinalizando ali que está carregando. Aqui a gente editou, né, customizou a status bar, que é essa barra aqui do topo, e aqui dentro do nosso componente home, o que a gente tem por enquanto aqui dentro, ó, é 3 componentes. O tip, que é esse componente aqui, tá vendo, ó, que é esse componente
que vai aparecer a dica. Agora, aqui dentro dessa Scroll View, eu já coloquei dentro da Scroll View porque com certeza quando tiver mais itens vai poder scrollar. E o que a gente tem é esse componente de item, ó, que recebe o nome e a porcentagem, tá? E exibe ali. Se você olhar aqui dentro, ó, nada mais é do que dentro de uma view, 2 textos. Só isso. Bom, e o outro componente que a gente tem aqui é o de button, né? Que é desse botãozinho aqui em cima. Esse componente de button, ó, é um touchable paste com um ícone dentro dele. Também nada demais. E aqui a gente tem, por fim, a imagem e esse texto. Se não tem uma imagem selecionada, então ele aparece essa mensagem que é o que está aparecendo nesse momento. Agora, se tem uma imagem selecionada, ele vai mostrar então a nossa imagem bem aqui, ó. Para mostrar para você, vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o endereço da imagem do meu perfil do GitHub. Vou colocar https github.com e eu vou colocar o nome do meu usuário .png. Salvei. Tá vendo? Ele vai aparecer a imagem ali. Só que, claro, a ideia é que apareça uma imagem selecionada por nós, tá? Então eu vou tirar aqui essa imagem, foi só para mostrar para você, tá? A dinâmica aqui da nossa interface. E agora vamos partir para a aplicação das coisas, tá? Qual que é a inteligência artificial que a gente vai utilizar nessa aplicação? Eu vou utilizar aqui, ó, essa daqui, ó. O Clarifai, ele é uma API que tem aqui dentro a possibilidade da gente utilizar, tá vendo? Ó, visão computacional, tem aqui também a inteligência artificial generativa, enfim. Então a gente tem vários serviços interessantes aqui de inteligência artificial e eu vou utilizar aqui ela porque vou utilizar esse serviço, né, essa API, porque a gente consegue utilizar ela de forma gratuita. Então isso é ainda melhor aqui para a gente aplicar nesse nosso exemplo, tá? Você pode criar sua conta, né, de forma gratuita, como eu comentei. Claro que tem os planos Pro e aí você tem mais possibilidades. Mas o que a gente vai utilizar basicamente aqui é a parte de classificação de imagem, para olhar para a nossa imagem e classificar qual é o conteúdo, né, o que tem ali na nossa imagem. Bom, eu vou fazer o login aqui e como eu já estou logado, ó, ele vai me trazer aqui para esse painel. Deixa eu pular aqui essa parte de guia. Deixa eu voltar para cá. Maravilha. Então, por enquanto eu vou deixar assim, eu não vou criar nenhum projeto por enquanto não, tá? Daqui a pouco a gente vai criar o nosso projeto. Bom, vamos começar pela parte de selecionar a imagem. Para a gente selecionar a imagem, eu vou utilizar aqui, ó, o Expo Image Picker, tá? Vou utilizar o Image Picker do Expo. Image Picker do Expo para lidar com a parte de selecionar a imagem. Então, vou vir aqui, ó, no projeto, eu vou parar a execução dele. E vou fazer a instalação aqui, ó, do Image Picker. Copio aqui, volto aqui para o VS Code e vou fazer a instalação dele, tá? Vou até aumentar aqui o VS Code por enquanto e vamos fazer a instalação. E beleza, ó, fez a instalação do Image Picker. E uma outra biblioteca que eu também já vou fazer a instalação. Ah, inclusive a gente precisa adicionar aqui esse plugin, ó. Então deixa eu copiar ele aqui. Volto para cá no app.json aqui, ó. A gente vem aqui embaixo e pode ser que depois do web a gente vai adicionar esse plugin aqui do Image Picker, beleza? Agora a próxima coisa aqui que a gente vai instalar, porque a gente vai utilizar, vai ser o Image Manipulator. A gente vai utilizar esse Image Manipulator para manipular a imagem antes de enviar ela, para a gente poder preparar essa imagem para enviar para a API, tá? Então vou também fazer a instalação dela aqui na nossa aplicação. Vamos esperar ele terminar de fazer a instalação e... Maravilha. Show. Vou voltar para cá e a princípio é isso, não tem nenhuma configuração adicional. Posso fechar aqui e agora vamos focar aqui na nossa aplicação. Vou voltar aqui a mostrar o app aqui. Deixa eu fechar tudo e focar aqui no na nossa home dentro aqui da pasta de screens. Vou executar aqui o nosso projeto novamente e vamos recarregar ele. Maravilha, nossa aplicação já carregou. Agora vamos trabalhar dentro dessa função Handle Select Image. Quando eu clico nesse botão, ó, ele vai chamar essa função aqui. Então primeiro vamos importar aqui já tudo dentro
de Image Picker, do Expo Image Picker, e a gente também já pode deixar importado aqui tudo dentro de Image Manipulator, que a gente também vai utilizar para manipular essa imagem selecionada. Pronto. Então a gente vai usar essas duas bibliotecas aqui a princípio, beleza? Uma primeira coisa também que é importante aqui a gente fazer dentro aqui da nossa função, eu vou ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço e aqui também, tá? Só para a gente ganhar espaço. Bom, primeiro é importante a gente solicitar, né, a permissão para acessar as fotos aí da galeria do dispositivo. Vou envolver tudo dentro aqui de um bloco de try catch. E aqui, ó, caso der erro, eu vou só dar um console.log nesse erro. E aqui dentro do nosso bloquinho de try, eu vou recuperar aqui, ó, o status. De dentro aqui, vou usar o await. Essa função já é assíncrona, então vou usar aqui o await image picker. E utilizando o nosso image picker, eu vou pedir, ó, permissão para acessar aqui, ó, a galeria. Ok? Agora eu vou verificar se essa permissão foi concedida. Então vou utilizar aqui, ó, o status, quero saber se é diferente. Aí eu posso usar de novo o image picker aqui, ponto permissions status e granted. Então se for diferente, então significa que o usuário não habilitou, ele não concedeu a permissão. Então eu vou retornar aqui uma mensagem de alerta e vou colocar é necessário conceder permissão. Aqui, ó, permissão para acessar seu álbum. Pronto. Agora, se ele concedeu permissão, a gente vai seguir então com o nosso fluxo. E agora, aqui embaixo, a gente vai recuperar a imagem de fato, né? Então, eu vou utilizar aqui, ó, await imagepicker.launch. Eu vou abrir aqui a galeria e aqui dentro, ó, eu posso passar algumas configurações aqui para nossa imagem. Primeiro, eu vou definir aqui, ó, no Media Types qual o tipo de mídia que eu vou permitir, tá? Então eu quero que o usuário selecione uma imagem. Então dentro do Image Picker eu vou utilizar Media Type Options e eu vou utilizar imagens. O que ele vai fazer essa propriedade? Ele já vai filtrar ali na galeria só as imagens. Então ele vai, por exemplo, se tiver vídeo não vai aparecer para o usuário selecionar. Então isso já facilita bastante. Eu vou também permitir que ele edite a imagem, por exemplo, recortar a imagem. E eu vou definir aqui um aspecto bem quadradinho da imagem, tá? Um 4x4. E por fim, vou utilizar aqui uma qualidade aqui de 1. E agora eu vou verificar dentro aqui do response se o status é cancelado. Se isso for verdadeiro, significa que ele não selecionou nenhuma imagem. Por exemplo, ele clicou no botão, mas não selecionou nenhuma imagem. Ele cancelou, ele voltou para trás. Se isso acontecer, eu vou simplesmente dar um return para sair aqui dessa função. Se isso não for verdadeiro, né? Se não foi cancelado, então significa que ele de fato selecionou uma imagem. Então, vamos colocar agora aqui o seguinte, ó, vou verificar só para garantir que não é cancelado e aqui dentro eu vou recuperar a nossa imagem, tá? Se eu já dar um set selected aqui image URI e eu passar para cá response.assets aqui na primeira posição e eu pegar aqui, por exemplo, a URI, eu já vou ter a imagem selecionada, ó. Eu vou clicar aqui, vou selecionar, por exemplo, esse prato aqui e clicar aqui no cortar, ó. Tá vendo? Já selecionou. Se eu pegar aqui e selecionar esse, ó, clica aqui no cortar, também foi, tá? Ele aparece essa opção de cortar, porque aí eu posso, por exemplo, ó, modificar, tá? Posso pegar aqui também, ó, diminuir, por exemplo, se eu quiser pegar só esse pedaço aqui, clico aqui no cortar e ele já está funcionando ali a parte de selecionar a nossa imagem, tá? Rodrigo, eu não tenho imagem no meu emulador. É muito simples, tá? Você pode fazer assim, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, foto, vamos pegar imagem prato. Pega uma na internet. Só que aqui prato saudável, por exemplo, né? E vamos selecionar um aqui, por exemplo. Aí você seleciona a imagem, salva ela, tá? Vou salvar ela, por exemplo, aqui, prato.
E aí você vai pegar, ó, e arrastar essa imagem pro emulador. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Seguro, arrasto, soltei, copiou, jogou para lá, tá? E agora, ó, se eu vier aqui em arquivos, vai estar aqui, tá vendo? Ó, ela na parte de download. Eu vou clicar nela aqui, 3 pontinhos, mover para, e aí eu venho aqui, ó, eu vou escolher SD Card, Picture e vou mover para cá. Pronto. Agora se eu vier aqui, ó, e clicar aqui, olha só, já tá aparecendo aqui esse prato que eu acabei de selecionar lá, tá? Então você pode fazer dessa forma e pegar algumas imagens e transferir pro emulador aí pra gente utilizar no nosso exemplo, tá? Mas antes aqui eu vou preparar essa imagem, tá? Então eu não vou salvar ela dessa forma. Então eu vou apagar aqui e aqui dentro vamos preparar melhor aqui a nossa imagem. Bom, para a gente preparar essa imagem, eu vou criar aqui um const img manipulate. Vai ser a imagem manipulada aqui. Eu vou utilizar aqui o await image manipulator ponto manipulate async, e aqui dentro, ó, eu vou passar a imagem primeiro, então response.assets aqui no índice 0 vou utilizar a URI, e agora eu vou passar aqui, ó, o tamanho, então para a propriedade aqui, ó, resize, eu vou passar, por exemplo, um tamanho aqui que faltou 2 pontos, pronto. E aqui eu vou passar uma largura de 900. Então, isso que a gente está fazendo é preparando a imagem para a gente enviar para a API. Então, independente da resolução e do tamanho que ela chega, eu estou formatando ela, tá? Porque você pode ter na galeria tamanhos diferentes, né? Resoluções diferentes. Então, eu estou padronizando para fazer o envio para a nossa API. E agora, aqui no terceiro parâmetro, eu vou passar aqui uma compressão, vou dar uma comprimida nela, então compress 1. Aqui no formato eu vou utilizar aqui, ó, image manipulator ponto save format, eu vou passar para JPEG, e aqui, ó, no base 64 eu vou passar aqui para verdadeiro. E aí eu consigo inclusive ter a saída de dentro aqui desse img manipulate para um base 64. Então isso vai ser super importante para a gente fazer o envio para a API, tá? Agora eu vou salvar. Então set selected image URI, e aqui eu vou passar o nosso img manipulate ponto, e olha só, agora eu tenho base 64 da imagem e eu tenho a URI. Aqui que me interessa para esse estado é a URI, né? Então se eu clicar aqui, selecionar uma outra, ó, pode ver que continua funcionando, tá? Só que agora a gente vai criar uma função para enviar essa imagem para a nossa API. Aí a gente vai usar o base 64. Vou criar uma função nova, ó. Vou criar uma função logo aqui embaixo. Também vou criar essa função como assíncrona. Então async function, e vou chamar aqui de food, por exemplo, detect. E aqui o nome do nosso parâmetro vai ser image base 64, e o tipo vai ser uma string ou ele vai ser undefined. Então, ou undefined. Pronto. Maravilha. E aqui string. Pronto. Vou chamar essa função logo em seguida aqui, ó. Logo em seguida que a gente seleciona a imagem. Então, vou chamar a nossa função, só que aqui para a nossa função eu vou passar de dentro da imagem manipulada o base 64. Inclusive, como a gente vai lidar a partir de agora com uma requisição, né, feita por uma API, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um estado novo, que eu vou chamar ele de isLoading, set isLoading, e eu vou falar que ele começa como falso, tá? E eu vou ativar ele bem aqui, ó, no momento que eu começo a selecionar a imagem. Então, digamos que, olha, tem permissão para selecionar a imagem, então na sequência eu ativo o carregamento aqui para verdadeiro. E eu vou desativar o carregamento aqui, ó. Se a pessoa cancelar, então eu desativo ele. Voltou para falso. E eu vou desativar ele aqui também, ó, no nosso final, né? Então aqui no nosso final também, para garantir, apesar que não, eu não vou desabilitar
voltar ele para falso aqui não, vou voltar ele para falso aqui dentro do Food Detect depois de fazer a requisição, né? Vai fazer mais sentido. Bom, inclusive, no momento que está sendo feita uma requisição para a API, é legal a gente desabilitar esse botão, né? Então a gente pode passar aqui para a propriedade Disable, a gente pode passar o isLoading, ou seja, se tiver aqui carregando, então esse botão vai ficar desativado. Isso é legal porque impede do usuário ficar clicando e fazendo várias outras requisições. Agora vamos voltar aqui para essa função aqui, para a gente agora fazer o envio da imagem, tá? Bom, eu vou utilizar o Axios, tá? Para poder fazer a requisição. Então vou fazer a instalação dele aqui. Então npm e Axios. Vamos instalar ele aqui na nossa aplicação. Show, já foi feita a instalação. E agora a gente pode criar aqui dentro uma pasta Services. E aqui dentro a gente pode criar um API.ts. Vamos fazer a importação do Axios. E aqui eu vou exportar a nossa API utilizando axios.create. API é igual a axios.create. E aqui a gente vai passar o nosso base URL. E aqui vai ser https://api.clarify.com, que é o endereço da API, tá? Vírgula. E aqui a gente também precisa passar para o nosso header, a gente precisa passar aqui um token de autorização. Então aqui a gente vai passar uma chave de autorização. Essa chave a gente vai obter ela agora aqui dentro, tá? Dentro aqui do Clarify. Então vou criar aqui um projeto novo aqui dentro, tá? Criar um novo app. Vou escolher aqui, ó, um app em branco e aqui o nome do projeto, eu vou utilizar aqui o nome da nossa aplicação, que é esse Gold Plate. Vou colocar ele aqui, vou clicar na opção de criar. Pronto, tá criado. Agora eu posso vir aqui em configurações e aqui na parte de configurações, tá vendo? Aqui que tá a chave, ó. Posso clicar aqui nesse botão de copy, venho para cá e vou adicionar essa chave aqui, ó, tá? Vou adicionar essa chave aqui. Maravilha. Agora, voltando aqui para o nosso index, a gente pode fazer a importação da nossa API aqui. Pronto. E agora a gente pode utilizar ela aqui dentro, ó, da nossa função. Então, vou utilizar aqui a nossa API. Então, vamos colocar como const response para a gente pegar a resposta da nossa API. Então é importante que seja a função assíncrona. Vamos utilizar aqui a nossa API e a gente vai fazer um post. E aqui, ó, a gente vai interpolar dentro de /v2 /models. E aqui no modelo vai ser General Image Recognition, tá? Vou utilizar aqui esse modelo, beleza? E agora a gente coloca aqui barra novamente, versions, barra, e agora a gente precisa passar aqui um ID. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui dentro um arquivo de configuração, ó, um .env. E agora aqui a gente vai precisar passar um ID para a gente utilizar com esse modelo. Então, eu vou criar uma variável de ambiente, ó, um .env, para a gente utilizar aqui variáveis de ambiente, até junto com o SDK49, né, que foi a última SDK que eu estou utilizando aqui nesse momento. Ó, deixa eu mostrar para você aqui no package.json. Ó. Então, uma das novidades, né, dessa SDK é já disponível variáveis de ambiente, né? Desde que a gente crie ela com expo, underline public, underline o nome da variável. Eu vou criar agora uma API, underline model, underline ID. API, underline model, underline version, underline ID. E vou colocar igual. Agora eu vou vir aqui dentro, ó, e vou procurar aqui em modelo, ó, vem em modelo, não tem nenhuma ainda, clico em adicionar modelo. Eu vou utilizar aqui um modelo treinado. Vou pegar aqui o de reconhecimento de imagem. Tá vendo? Tem vários modelos aqui.
Tá vendo, ó? Eu vou utilizar esse de reconhecimento de imagem. Deixa eu voltar para cá. Ó, imagem recognition. Esse daqui, ó, General Image Recognition. Deixa eu clicar aqui nele. E vou pegar aqui o ID dele, ó. Deixa eu copiar aqui e vou adicionar ele aqui. Esse ID aqui, tá? Você viu que tem vários modelos, né? Que a gente pode utilizar. Vou utilizar esse daqui, por exemplo. Maravilha. Agora, eu também já vou criar aqui uma outra variável de ambiente que vai ser expo underline public underline API underline ID. E aqui vai ser o ID da nossa aplicação aqui. Então, eu vou até copiar aqui, ó. Volta aqui para My Apps, que é esse nosso Good Plate aqui, né? Deixa eu copiar aqui o nome que fica mais fácil. Então, essa daqui vai ser do modelo, né? O ID do modelo que a gente vai utilizar. Aqui do nome da nossa aplicação. E tem uma outra também que eu já vou utilizar, que é o expo public underline API underline user underline ID. Até o modelo aqui a gente pode trazer para cá, né? Vou até fazer o seguinte, ó. O modelo eu vou trazer para cá também, ó. Eu vou copiar ele aqui e vou criar também aqui, ó. Expo underline public underline model underline ID, porque aí fica flexível, né? Se quiser escolher usar outro modelo, né? Fica flexível também. Vou até deixar junto aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, o ID do modelo e a versão do modelo. Aí a gente vai ter aqui o API, o ID da API. Aqui faltou o D. Então API ID. Expo Public API. Vou até colocar API app underline ID. Aqui Expo Public Model ID. Expo Public Model. Que eu vou deixar tudo padronizado, ó. API. Expo Public API Model underline ID. Expo Public API Model underline Version underline ID. Expo Public API App underline ID e User underline ID. O User underline ID, vou digitar essa informação aqui, ó. Então, Rodrigo Gonçalves. Pronto. Então, vou usar aqui como variável de ambiente. Claro, o importante é que você coloque as suas variáveis de ambiente. Então, vem aqui, crie o seu projeto, faça esse passo a passo para você ter essa variável de ambiente. Porque depois que eu disponibilizar esse vídeo para você, eu vou deletar esse projeto e provavelmente essas variáveis de ambiente não vão estar mais disponíveis, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar agora aqui, voltando para nossa função. Eu vou expandir aqui o VS Code só para a gente focar mais nele nesse momento aqui, tá? Então, muito bem, ó. Então aqui a gente vai trocar, tá? Então no lugar de ficar dessa forma aqui, ó, eu vou usar a variável de ambiente aqui, que aí caso você queira depois testar com outros modelos, né? E aqui eu vou utilizar, ó, pegando de process.env, expo, posso até copiar aqui, né? Ó. Aqui vai ser o nosso modelo. Agora aqui na versão, a gente vai utilizar aqui a versão do modelo. Então eu vou pegar aqui, ó, olha como ficou mais fácil, né? A gente vai ter a versão aqui do nosso modelo dentro de process.env e aí a versão aí do nosso modelo. E aqui, /out puts, tá? Para a gente ter a saída, vírgula, e aqui, ó, a gente vai passar agora as informações que a gente vai enviar. Aqui, ó, ele tem essa estrutura, ó, user underline app underline ID, e aqui dentro a gente vai enviar as informações do nosso usuário. Então, user underline ID, e aí a gente vai usar process.env, e a gente vai pegar aqui o ID do usuário. Pronto. E agora a gente vai ter aqui o app underline ID .env e vou pegar aqui, ó, o ID da nossa aplicação. E aqui agora eu vou definir as minhas configurações de input, tá? Vou mandar aqui, é um array, e aqui a gente vai ter, ó, o data. Dentro do data a gente sinaliza que a gente vai enviar uma imagem, e aqui a gente coloca inclusive que essa imagem é um base 64.
E aqui eu vou passar o nosso image base 64, que é essa imagem que a gente vai receber aqui, ó, pela nossa função. No momento que a gente seleciona, a gente tratou a imagem, passou ela inclusive para essa função como um base 64. E agora aqui, ó, posso pegar esse response logo aqui embaixo, para fazer um console.log nele, para a gente ver o que vai ter aqui dentro de conteúdo. Bom, outra coisa também, né, é aqui, né, que a gente pode fazer é reiniciar nossa aplicação, porque como a gente criou variável de ambiente, aí a gente tem que recarregar a nossa aplicação, então paro ela, vou executá-la de novo. Você vai ver que inclusive, ó, ele identificou as variáveis de ambiente ali, ó. Olha só, tá vendo? Elas já apareceram aqui. E aí a gente recarrega a nossa aplicação, ó. Vamos recarregar a nossa aplicação e vamos lá, ó. Então, eu vou selecionar uma imagem e no momento que eu seleciono uma imagem, o que vai acontecer? Vai passar aqui por toda essa nossa função que vai tratar a nossa imagem, vai chamar a nossa função aqui, o food detect, e aí passa a imagem como um base 64 e a gente faz o envio dela para a API. Vamos testar? Vou selecionar, por exemplo, esse prato aqui, ó. Vou clicar em cortar e vamos ver a saída aqui. E olha só, tá vendo? Ó, ele devolveu já o resultado vindo lá da nossa API. Mas vamos dar uma olhada melhor aqui nessa resposta. Tá vendo que dentro dessa resposta a gente tem aqui, ó, outputs. Dentro de outputs a gente tem aqui, ó, esse data. E pode ver que esse data é um objeto. Dentro dele tem coisa. Então vamos dar uma olhada nele, ó. Vou pegar aqui, ó, dentro de data, ponto. Vou pegar aqui outputs. Dentro de outputs, no índice 0 ainda, eu vou pegar aqui o data, para a gente dar uma olhada no que tem ali dentro. E agora eu vou fazer upload de outra imagem, ó, para a gente poder testar, tá? Deixa eu recarregar aqui a nossa aplicação. Inclusive, você viu que eu não estava conseguindo clicar no botão, porque a gente não está desativando aqui, né, o set is loading. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desativar ele aqui, ó, tá? Para a gente conseguir selecionar ele de novo. Outra imagem, né? Vou desativar ele aqui logo depois de pegar a resposta aqui da API. Então, vamos lá, vou selecionar de novo essa foto, cortar e olha só. Olha o tanto de informações. E aí a gente vai ver aqui, ó, o nome e o valor, tá vendo? Aqui é a porcentagem, né? Ó, nome, valor, nome, valor. Olha só que legal. Por exemplo, ele identificou que tem frango ali, ó. Olha só que legal. E olha o frango. O frango tá até escondidinho, né? Se a gente for parar para analisar. Mas ele apareceu ali, tá vendo, ó? Ele identificou que tem frango. Ó, ele identificou que tem vegetais nessa imagem. Então, olha só que legal essa possibilidade aqui, né, que a gente está usando na aplicação e a facilidade, né? A gente mandou para a API trouxe essas informações para a gente, né? O que a gente fez do lado de cá foi fazer a preparação dessa imagem, né, para fazer o envio. Então vamos lá, vamos trabalhar nesse exemplo. Perceba que quando a gente carrega a imagem, aqui, ó, seria legal a gente mostrar, né, as informações. Então vamos lá. Para a gente pegar essas informações, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar aqui um estado novo. Eu vou chamar esse estado aqui, ó, de items, set items. E vou falar aqui, ó, que ele começa como um array vazio. Dentro desse item aqui, eu já deixei exportado uma tipagem, que é nome e porcentagem. Eu vou utilizar essa tipagem aqui, ó, item props, para definir aqui, ó, que esse array é um array de item props. E agora eu vou utilizar aqui esse set item para poder salvar essas informações e exibir elas ali. Então vou fazer o seguinte aqui, ó, voltando para cá, ao invés de fazer esse console log, eu vou criar aqui um const, vou chamar de concepts, por exemplo, vou falar que ele é igual, e aqui eu vou utilizar esse response.data.outputs. Aqui, ó, eu vou acessar os concepts.map, e aqui eu vou pegar para cada conceito, inclusive eu já vou colocar por enquanto aqui que vai ser um N, e eu vou formatar aqui, ó, no retorno, eu vou usar o nome, que vai ser um concept.name, e na porcentagem,
eu vou colocar que vai ser aqui, ó, e aí eu vou utilizar aqui a interpolação para eu juntar aqui com a porcentagem. Vou utilizar aqui o math.round, e aí eu vou usar aqui o concept.value, multiplicando aqui por 100, para a gente ter o valor em porcentagem. Aqui faltou 2 pontinhos. Pronto. E agora eu posso utilizar aqui, ó, os set items com os nossos itens ali que foram identificados, tá? A gente pode até colocar aqui como foods, né, para ficar um pouco mais interessante aqui o nosso exemplo. E agora, vamos lá. Vou recarregar aqui a nossa aplicação. E vou selecionar uma outra imagem. Antes, deixa eu vir aqui e carregar, né, no nosso item aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, porque por enquanto ele sempre vai mostrar um item só, né? Então vou envolver ele aqui por chaves. A gente pode utilizar o nosso items.map para percorrer cada item. E aí a gente vai ter aqui o nosso item, só que aí aqui a gente repassa o item em si aqui. E vou salvar. Agora não vai aparecer nada porque não tem nenhum item ali. Vou clicar aqui, ó, selecionar, por exemplo, esse prato, clicar no cortar e olha só, apareceu aqui, ó, os itens. Ele apareceu essa mensagem porque a gente precisa passar aqui um key, né? Eu vou usar aqui item.name e aí ele já vai sumir. Olha só, já apareceu ali, ó, arroz. Ele identificou que tem carne aqui, né? Ele identificou aqui que tem frango. Então, tá vendo, ó? Várias informações aí que ele traz, né? Fazendo a leitura desse nosso prato, né? Então, muito legal esse exemplo, né? Outra coisa que a gente pode fazer para deixar ainda melhor é fazer o seguinte, ó. Percebe que enquanto ele está carregando, ele fica, não tem nenhum feedback, né, de que está carregando as informações ali. Então a gente pode até testar de novo, ó. Pode ver, ó. Vou selecionar esse prato, por exemplo, ó. Cortar, olha lá. Tá vendo que ele atualizou só agora? Ele demorou um tempinho, né, para carregar as informações. Então a gente pode aqui, ó, usar o nosso isloading. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, vou pegar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, vou pegar ela e vou envolver por chaves agora. Toda essa parte. E aqui, ó, eu vou usar o nosso isLoading. Se está carregando, então eu vou mostrar o nosso componente de loading. E caso contrário, aí a gente mostra as informações quando já carregadas. Esse componente de loading, a gente importa ele aqui, ó, de componentes, tá? Esse componente aqui, que ele é um indicadorzinho de carregando, tá? Então vamos lá, vamos testar. Vou até recarregar nossa aplicação para a gente ver isso desde o início. Ó, vou selecionar uma foto, essa, cortar, olha o carregando aqui, tá vendo? Ó? Aí carregou, apareceu as informações. Muito legal, né? Então tá ficando cada vez melhor aqui o nosso exemplo. Vamos voltar para cá, para nossa aplicação. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode fazer aparecer a dica aqui. E aí, digamos que a gente quer verificar alguns itens aí que tem que ter, né? Itens ou alimentos, né? Que tem que ter dentro do prato para sugerir caso não tenha. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar... Deixa eu fechar tudo aqui para ficar mais fácil, porque eu vou criar uma pasta nova aqui chamada úteis. E aqui, dentro de úteis, ó, eu vou criar um food contains.ts. E aqui eu vou criar uma função para verificar se um alimento está ali no prato ou não, tá? Então eu vou pegar aqui o nome da função para ficar mais fácil, vou exportar essa função, vamos criar ela aqui. E essa função vai receber como parâmetro aqui os alimentos, então foods, tá? E aqui eu posso até utilizar aqui, posso até colocar como items, que aí eu uso aquela tipagem de items props, e aí eu digo que é um array de itens. E aqui a gente vai ter o food name, que é uma string, tá? Então esses são os parâmetros que a gente vai receber aqui. Bom, eu vou utilizar aqui uma estrutura de for para percorrer cada item que existe dentro de itens. E eu vou verificar aqui o seguinte, pegar o item.name, vou passar ele aqui para minúsculo, verificar se o food name ponto também to lowercase, se é igual, então significa que ele encontrou
o alimento ali. Então eu vou retornar verdadeiro. Agora, se ele percorreu toda essa repetição, né, essa estrutura de repetição, não encontrou nada, então ele vai sair da estrutura de repetição e eu vou retornar aqui o falso, ou seja, não encontrou. Maravilha, agora vou pegar aqui e vamos usar aqui, né, essa função. Vou fazer a importação dela aqui. Então, dois pontos barra, dentro de úteis, barra, fold contains. Maravilha, vou adicionar aqui. Agora a gente pode utilizar ele bem aqui, ó. Então eu vou criar, por exemplo, aqui um isVegetable. Quero verificar se tem vegetal, por exemplo, ali. Então vou utilizar ele, vou passar aqui para ele foods e vegetable. Então estou passando aqui a nossa coleção, né, de itens ali identificados dentro do prato e que eu quero vegetal. Agora eu vou fazer aqui o seguinte, vou criar um estado para anotar essa dica, tá? Então eu vou chamar aqui de message set message e aqui eu vou colocar que começa como uma string vazia a princípio. Inclusive, para ele não aparecer sempre, né? O ideal é aparecer esse card só quando tiver uma dica, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou envolver por chaves e aqui eu vou colocar essa mensagem somente se tiver de fato a mensagem. Maravilha. E agora eu vou preencher da seguinte forma, aqui ó, um set message, vou verificar se tem o vegetal. Se tem, então eu não vou fazer nada. Agora, se não tem, eu vou colocar um adicione vegetais em seu prato. Beleza? Vou pegar aqui uma imagem e aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, um prato de mac and cheese, que é tipo um macarrãozinho. Vamos pegar, por exemplo, esse prato aqui, vou salvar essa imagem, salvar, vou levar ela aqui para o dispositivo, tá? Pegar aqui, segurar, arrastar. Foi. Vem para cá. Acessar aqui arquivos. Aqui, ó, vou pegar ela aqui. 3 pontinhos. Eu vou mover para. Volto para cá. Clico aqui, venho aqui no cartão. Vou selecionar aqui Pictures e Mover. Pronto. Agora vou voltar lá para o nosso app. E beleza, ó, carregou aqui a nossa aplicação. Vou selecionar aqui uma imagem, então vou clicar aqui no botão, ó, para a gente selecionar uma imagem aqui. Vou selecionar a imagem aqui que a gente pegou do mac and cheese. Vamos esperar ele carregar aqui, ó. Vou selecionar aqui, clicar no cortar. Carregou a imagem lá. Agora vai carregar aqui as informações. E olha só, aqui vai uma dica, né? Ele apareceu aqui, vai uma dica, porque a gente esqueceu de trocar aqui, né? Para mensagem. Então, message. Agora sim, ele vai mostrar a mensagem ali de adicione vegetais em seu prato. Não tem nada aqui de vegetal, né? Mas olha só, ele identificou macarrão, pasta, né? Então, o bowl, né, identificou aqui, inclusive, o formato, né, aqui. Agora, se a gente selecionar um outro prato que tem, né, o vegetal, para a gente testar. Olha só, eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse prato. Vou selecionar. E vou aguardar, ele trocou a imagem, tá carregando aqui as informações e olha só, não apareceu aquela mensagem, né, de que porque ali a gente tem um prato já mais equilibrado, né? Então, olha só, essas são possibilidades, né, que a gente consegue implementar aí com uma inteligência artificial para fazer a classificação da nossa imagem. Olha só, esse exemplo aqui que eu mostrei para você é um cenário. Agora, imagina quantas possibilidades e novas ferramentas
que a gente pode adicionar dentro dessa aplicação se a gente for desenvolver, por exemplo, uma aplicação para ajudar as pessoas a se alimentar melhor, né? Um aplicativo ali como um auxiliar dessa parte de nutrição, enfim. Então, são muitas as possibilidades, né? Isso que eu mostrei para você é um exemplo, mas dá para explorar isso para criar muitas outras coisas, não só para a parte de nutrição em si, né? Eu usei esse exemplo ali de fazer a classificação da imagem ali dos alimentos de um prato, mas imagina esse mesmo exemplo sendo aplicado em outros cenários, né? Então, são muitas as possibilidades e eu espero muito que você tenha curtido e gostado desse exemplo que eu trouxe aqui. Por isso, curta esse vídeo, tá? E compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas fiquem por dentro e saibam dessas possibilidades. E também, olha só, vou dar um desafio para você. Coloque aqui nos comentários outras sugestões suas aí de uso, outras possibilidades aí que você visualiza. Coloca aqui, tá, nos comentários pra gente continuar trocando essa ideia e compartilhando, tá, essas possibilidades. E quem sabe eu não volte aqui em outro vídeo para mostrar mais possibilidades, seja com essa ou com outras IAs no React Native com o Expo, tá? Bom, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui até o final. Eu vou ficando por aqui, mas claro, eu volto, a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais!